A lição de número 4 da CPAD, dia 26 de outubro, domingo, para os professores da escola dominical. E temos aí o título como Corpo, Templo do Espírito Santo, propriedade de Deus, tabernáculo. E a lição fala da importância da valorização e do cuidado que nós devemos ter para com o corpo. Porque, segundo a palavra de Deus, somos propriedade, um povo zeloso, especial, de boas obras, propriedade de Deus. Então nós fomos comprados, diz a Bíblia, por bom preço. Isso inclui corpo, alma e espírito, pois a Bíblia diz: espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia do Senhor. Nosso corpo também é comparado a um tabernáculo. A Bíblia diz: sabemos que se esse tabernáculo, este corpo nosso, se desintegrar, um dia nós vamos receber um tabernáculo espiritual, não feito por mãos de homens. Fala aí do corpo futuro que será glorificado. João disse: filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele e assim como ele é, nós o veremos. Então, o nosso corpo é tabernáculo espiritual, é um tabernáculo que o Espírito Santo mora dentro dele, pois a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. E ali o termo ciúmes, que o Espírito Santo tem ciúmes, né, do nosso corpo. Não podemos beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios. Essa palavra ciúmes aí é antropopatismo, é o emprego metafórico de sentimentos humanos ao falar a respeito de Deus. Mas o emprego correto seria zelo, né? Não sabeis que o Espírito Santo tem zelo ao invés de ciúmes, né? Não sabeis que o Espírito Santo tem zelo pelo corpo, porque ele é morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor mora dentro de nós, Cristo em vós, Cristo dentro de vós, esperança da glória. Jesus disse: vocês estão ligados na videira verdadeira. Então as varas estão dentro do tronco. Jesus é essa videira verdadeira e nós dentro de Cristo, Cristo dentro de nós. Quem está, no grego diz, dentro de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então, o nosso corpo é tabernáculo que habita o Espírito Santo de Deus. E o terceiro tópico, ele fala da importância do cuidado com o corpo, né? Devemos ter o cuidado com o nosso corpo, pois nós também glorificamos a Deus com o nosso corpo e nós cultuamos com o nosso corpo, oferecemos o nosso culto com o nosso corpo. Os gregos diziam que o corpo não poderia oferecer nada porque o corpo sempre seria mau, de índole má, e que o corpo não tinha nada para oferecer. Mas isso contrasta com a doutrina bíblica, pois lá em Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto, ele não é emocional, nosso culto é racional. E nós oferecemos o culto, a palavra culto significa oferecer. Alguém diz, eu vou no culto receber minha bênção. Mas o correto é eu vou oferecer o meu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. No Novo, é vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício ele era transitório e apontava para Cristo, para o Cordeiro. No Novo Testamento, ele é permanente. No Antigo Testamento, o caminho era velho. No Novo Testamento, o caminho é vivo. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou, diz a palavra de Deus. A glória da primeira casa do Antigo Testamento é menor do que a glória do Novo, porque a glória do Novo, que é a segunda casa, é maior do que a glória da primeira casa. Então, com o corpo, nós glorificamos a Deus, pois Jesus disse que os homens vejam as vossas obras, né? Com as suas atitudes, e glorifique o vosso Pai que está no céu. O corpo também, o nosso corpo também é uma lâmpada. Ela é uma lâmpada que reflete o sol da justiça, né? Por isso a Bíblia diz: devemos ser como luz no mundo e sal na terra. E o cuidado, no tópico de número 4, o comentarista ele enfatiza o cuidado que devemos ter com o corpo em relação à alimentação, descanso, higiene, uma dieta, né? E às vezes as pessoas comem muito enlatado, muito processado, multiprocessado. E depois, quando fica doente, põe culpa no diabo, né? Mas a nossa alimentação, que é bom para o corpo, tudo que tem na Bíblia é bom para o corpo, para a saúde. O pão, o ovo, claro que o pão daquele tempo não é o de hoje. O de hoje tem muitas químicas aí, né? Duvidosas. A manteiga, o leite, o mel, que é um alimento puro, tudo que foi feito por Deus é saudável para o nosso corpo. Aquilo que foi processado, multiprocessado, industrializado, claro, que não vai fazer bem para a nossa saúde. Então, esse cuidado também é uma recomendação. No Antigo Testamento existiam muitas leis sanitárias, né? Carne de porco era um foco de contaminação, peixe sem escama, peixe de couro era um foco de contaminação. Então, aquelas leis eram leis sanitárias para preservar a saúde do povo de Israel, lavar as mãos para comer. Então, essa higiene, esse cuidado, a palavra imundo do Antigo Testamento é preservação de enfermidades, né? É o cuidado sanitário, leis sanitárias. Não que você vai desobedecer isso e vai para o inferno. Não, nada disso. Era um cuidado com o corpo que existia no Antigo Testamento, umas leis sanitárias até um pouco rigorosas, mas era para o bem da saúde do povo. E concluindo a nossa lição, o nosso corpo na qualidade de lâmpada que reflete a luz de Cristo, as nossas atitudes, o cuidado com o nosso descanso também, porque lá no Antigo Testamento, um dia da semana era para o bem do próprio homem. Jesus disse: o descanso é para o bem do homem, e não o homem idolatrar o dia do descanso. Então a lição, ela nos edifica muito em relação ao cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, sendo ele